A chuva caía forte sobre os campos abertos, abafando todos os sons, exceto os trovões que ecoavam pelo vale. A luz de uma única lanterna tremulava à distância, a fazenda de Elias Moore, a única coisa viva por quilômetros. Ele ficou ali na lama, com a respiração rápida e superficial, a tempestade encharcando seu casaco. Em suas mãos ele segurava algo envolto em pano, pesado, escondido. Em frente a ele, uma jovem estava ajoelhada na chuva, com os olhos arregalados de medo. Por favor, ela sussurrou, com a voz embargada. Por favor, não. Por um instante, o mundo congelou. A chuva parou, o vento prendeu a respiração e os olhos do fazendeiro se encheram de choque. Então, tudo desapareceu na escuridão. 2 dias antes, a fazenda estava silenciosa. Elias se levantou antes do nascer do sol, como sempre fazia, alimentou as galinhas, verificou as cercas e se serviu de uma xícara de café que tinha mais gosto de hábito do que de calor. Sobre a mesa, havia uma velha fotografia de sua esposa, Clara, sorrindo ao lado de um campo de margaridas. Ele tocou a borda da imagem com dedos ásperos. Bom dia, querida, murmurou ele. Mais um longo dia pela frente. Lá fora, o vento soprava contra a janela. O céu estava baixo e cinzento, como se a terra tivesse esquecido como respirar. Já fazia anos que Clara havia falecido, mas sua presença ainda vivia em cada canto silencioso da casa. Os vizinhos disseram que Elias falava com fantasmas, mas ele nunca se importou. Fantasmas eram mais gentis do que a maioria das pessoas. Naquela tarde, as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Elias sentou-se perto da janela, observando as nuvens engolirem o horizonte. Seu velho cachorro, Scout, levantou a cabeça e deu um rosnado baixo. O que foi, garoto? Perguntou Elias, mas o cachorro apenas olhou para o celeiro, com as orelhas se contraindo. Um clarão branco se moveu pela grama alta, uma forma grande demais para um animal, humana demais para ignorar. Elias pegou sua lanterna e saiu em meio à tempestade. A chuva caía torrencialmente, borrando o caminho à sua frente. A porta do celeiro balançou nas dobradiças, rangendo em protesto. Um raio caiu, inundando o mundo de azul por um único instante, e foi então que ele a viu. Uma jovem estava caída sobre um fardo de feno, encharcada até os ossos. Seu vestido estava rasgado, suas mãos tremiam enquanto ela segurava uma pequena caixa de madeira contra o peito. A princípio, Elias pensou que ela estivesse inconsciente, mas então ouviu um som suave, um grito quebrado. Ele se ajoelhou ao lado dela. Senhorita? Você está bem? Ela se encolheu diante do toque dele. Seus olhos, assustados e vazios, encontraram os dele. Não ligue para eles, ela sussurrou. Por favor, não ligue para ninguém. Elias hesitou. Não havia rastros de carroça, nem luzes na estrada. Apenas chuva e uma estranha que parecia ter escapado de algo pior que a tempestade. Ele assentiu lentamente. Tudo bem. Você está segura aqui. Ele a carregou para dentro, o brilho da lanterna tremeluzindo nas paredes. Junto à lareira, ele a deitou, envolveu-a num cobertor e observou enquanto a cor lentamente retornava ao seu rosto. Qual é o seu nome? Ele perguntou baixinho. Ela hesitou, a voz quase inaudível. Lúcia. Bem, Lúcia, disse ele, agora você pode descansar. Ela fechou os olhos, exausta, seus dedos ainda segurando a caixinha como se ela contivesse seu último pedaço de vida. Elias sentou-se na cadeira em frente a ela, olhando fixamente para as chamas. Lá fora, a tempestade rugia, mas lá dentro apenas o crepitar do fogo preenchia o silêncio. Ele deveria ter deixado isso para lá. Mas a caixa parecia sussurrar segredos cada vez que a luz do fogo a tocava. Por que uma garota poderia gostar tanto de sua guarda? Ele esperou até que a respiração dela diminuísse e então estendeu a mão para pegá-la. A tampa rangeu ao abrir. Lá dentro havia uma fotografia desbotada, um bilhete dobrado e um anel de prata manchado de escuro com algo que não era ferrugem. Elias congelou. O trovão lá fora parecia ecoar as batidas do seu coração. E naquele momento, ele soube, a paz de sua fazenda solitária havia acabado. Seja lá o que essa mulher trouxe consigo, não era apenas medo. Foi o começo de algo que poderia arruinar os dois. A manhã chegou cinzenta e pesada. A tempestade havia passado, mas o céu ainda estava baixo, como se ainda não tivesse decidido se choraria novamente. Elias estava sentado à mesa da cozinha, olhando fixamente para o vapor que saía do seu café. A mulher ainda dormia no sofá, a caixinha de madeira agarrada ao peito como um segredo que ela não podia se dar ao luxo de perder. Ele a estudou em silêncio, os hematomas em seus pulsos, a sujeira em seu rosto, a exaustão que a fazia parecer frágil e feroz. Algo nela o lembrou das tempestades que costumavam varrer suas terras, violentas, imprevisíveis e ainda assim, belas em seu desafio.
Scout, o velho cão-pastor, também a observava. Ele nunca confiara em estranhos, mas naquela manhã, até ele permaneceu quieto. Elias se abaixou e coçou atrás da orelha do cachorro. Ela só está com medo, garoto, sussurrou ele. Igual a qualquer um que já tenha se machucado demais. O fogo havia se reduzido a cinzas. Ele o reavivou, acrescentando 2 pequenas toras. O crepitar quebrou o silêncio. Quando ele se virou, os olhos de Lúcia estavam abertos, arregalados e alertas. Ela olhou ao redor, confusa, então sentou-se rapidamente, agarrando o cobertor com mais força. Onde estou? Elias falou gentilmente, minha fazenda. Encontrei você perto do celeiro ontem à noite. Ela piscou, como se tentasse se lembrar. Você me trouxe para dentro? Ele assentiu. Obrigada, disse ela suavemente. Sua voz tremia como o vento cortando árvores centenárias. Ele serviu um copo d'água para ela e o colocou na mesa ao lado dela. Você teve sorte. A tempestade poderia ter te levado. Lúcia olhou fixamente para as chamas por um momento antes de sussurrar. Já aconteceu. Elias não perguntou o que ela queria dizer. Ele já tinha vivido o suficiente para saber que algumas palavras não estavam prontas para serem ditas. Lá fora, a terra brilhava sob um sol fraco. Poças d'água pontilhavam os campos. O ar cheirava a terra molhada e pinheiros. Elias foi trabalhar, mas sua mente ficou naquela pequena casa com o estranho. Cada som vindo da janela, um rangido, uma tosse, um passo, o atraía. Ao meio-dia, ele voltou com uma cesta de ovos e um pão da despensa. Lúcia estava sentada perto da janela, observando os campos. Eles duram para sempre, ela disse calmamente. Ele deu um leve sorriso. Às vezes parece que sim. Mas você descobre onde eles terminam. Ela se virou para ele. E o que tem no final? Elias hesitou. Outro começo, se tiver sorte. Eles comeram em silêncio por um tempo. Lúcia beliscava o pão, o olhar perdido em algum lugar além do horizonte. Então ela perguntou, quase com medo das próprias palavras, você mora aqui sozinha? Sim, respondeu ele. Costumava ser diferente. Minha esposa. Ele se interrompeu, engolindo o resto da frase. Ela faleceu há alguns anos. Sinto muito, murmurou Lúcia. Ele assentiu levemente. A tempestade a levou também. Um tipo diferente. Mais tarde naquele dia, quando o céu começou a clarear, Elias se viu consertando a velha cerca perto da estrada. De vez em quando, ele olhava para a casa, meio que esperando que ela desaparecesse. Mas, a cada vez, ela continuava lá, sentada perto da janela, olhando para as colinas distantes. Algo nela ainda não lhe caía bem. O jeito como segurava aquela caixa. O jeito como seus olhos disparavam sempre que ouvia um som distante. Um medo como esse não surgiu do nada. Enquanto ele martelava o último prego no poste, ele notou algo estranho na lama, marcas de pneus, recentes, cortando profundamente o chão. Um caminhão passou pela estrada recentemente, muito perto da casa. Ele se endireitou, observando o horizonte, mas a estrada estava vazia agora. Apenas o eco do vento e o ranger das velhas árvores. Quando ele voltou para dentro, Lúcia estava parada perto da porta, segurando a caixa com força novamente. Seu rosto estava pálido. Você viu alguém? Perguntou ela rapidamente. Não, disse Elias. Por quê? Ela hesitou, depois balançou a cabeça. Sem motivo. Mas ele percebeu que não era verdade. Os olhos dela o traíam, aquele tipo de medo profundo e inquieto que nunca dorme de verdade. Ele serviu 2 xícaras de chá e colocou uma perto da mão dela. Seja lá o que for de que você esteja fugindo, ele disse suavemente, isso não pode persegui-lo para sempre. Lúcia ergueu os olhos, brilhando. Já me pegou uma vez. Elias não disse mais nada depois disso. O único som era o fraco assobio do vento através das frestas da moldura da janela. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. A tempestade deixará o ar denso e pesado. Ele sentou-se na varanda, com a lanterna ao lado, ouvindo o suave coachar dos sapos e o zumbido dos insetos retornando depois da chuva. Lá dentro, Lúcia se revirou dormindo, murmurando algo que ele não conseguiu entender. Sua mão estendeu-se em direção à caixa novamente, segurando-a perto mesmo em sonhos. Elias esfregou os olhos cansados e olhou em direção ao contorno escuro do celeiro. Ele não conseguia explicar, mas algo no fundo de seu ser lhe dizia que o que quer que estivesse dentro daquela caixa, o que quer que tivesse levado aquela mulher para a tempestade, ainda não tinha acabado com ele. A paz que ele havia guardado por tanto tempo estava desaparecendo, centímetro por centímetro, substituída pelo peso lento e frio do segredo de outra pessoa. E em algum lugar lá fora, além do campo, o motor de um caminhão deu partida.
Seus faróis brilharam uma vez contra as árvores, e então desapareceram na noite. A manhã chegou com um fino véu de névoa cobrindo os campos. O tipo de silêncio que se instala depois de uma tempestade, não exatamente paz, mas a pausa antes de algo começar de novo. Elias saiu, a terra macia sob suas botas, o cheiro de chuva ainda pesado no ar. No celeiro, ele ouviu Scout andando de um lado para o outro, inquieto. Era estranho, o velho cachorro raramente latia sem motivo. Ele abriu a porta. As sombras se moveram. E então ele a viu, Lúcia, agachada perto da barraca, com a caixa de madeira aberta no chão à sua frente. Pensei ter dito para você descansar, disse Elias suavemente. Lúcia deu um pulo e fechou a caixa com um estalo. Seus olhos estavam arregalados, assustados, como se tivesse sido pega fazendo algo proibido. Eu não consegui dormir, ela gaguejou. Não queria assustar seu cachorro. Elias a observou por um instante. A luz da lanterna iluminou a pequena cicatriz acima da sobrancelha e o leve tremor em suas mãos. Você não está assustando ele, disse ele. Ele só sente algo, diferente. Lúcia baixou o olhar. Diferente, repetiu baixinho, como se estivesse testando a palavra. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelo distante gotejar de água do telhado do celeiro. Elias deu um passo à frente. Você está fugindo de alguém. Os ombros dela ficaram tensos. Por que você pensaria isso? Porque as pessoas não acabam meio mortas na minha área sem motivo. Ela não disse nada. Seus dedos roçaram a caixa novamente, traçando as iniciais esculpidas na tampa, LH. Seu nome? Elias perguntou. Lúcia balançou a cabeça. Não. Dele. A maneira como ela disse isso, dele, enviou um pequeno arrepio pelo ar. Eles caminharam de volta para casa em silêncio. Lá dentro, Lúcia estava parada perto da janela, os olhos perscrutando a rua vazia como se esperasse que ela ganhasse vida com os faróis. Elias serviu 2 xícaras de café e colocou uma perto da mão dela. Quem era ele? Ela hesitou por um longo momento. Meu marido, disse finalmente. Ou pelo menos, era para ser. Elias não insistiu, embora a resposta tenha levantado mais questões do que resolvido. Ela continuou, com a voz trêmula como uma corda desfiada. Ele não era o homem que todos pensavam que era. Quando ele sorria, o mundo via charme. Mas eu via o que vinha depois do sorriso. Elias olhou para ela em silêncio. Havia algo em seu tom, não raiva, não pena, algo mais profundo. Medo que aprendeu a viver dentro de uma pessoa. Naquela tarde, Elias trabalhava consertando um portão quebrado. O sol havia retornado, mas não oferecia calor. De vez em quando ele olhava para a casa, vendo a sombra dela se mover de uma janela para outra. Ela não estava apenas se escondendo, ela estava observando, esperando. E embora não soubesse o porquê, ele também sentia aquela sensação de estar sendo caçado. Ao cair da noite, Lúcia juntou-se a ele perto da cerca. Suas mangas estavam arregaçadas, a terra manchada em suas palmas. Não pensei que você fosse sair, disse Elias. Eu precisava me mexer, ela respondeu. Ficar parada me faz lembrar. Trabalhavam lado a lado em ritmo tranquilo. O sol se punha, pintando o céu com cores desbotadas. Quando a última tábua foi colocada, Elias se apoiou no poste. Você pode ficar aqui um pouco, disse ele. Até você se entender. O olhar de Lúcia se suavizou pela primeira vez. Obrigada. A maioria das pessoas não arriscaria. Ele deu de ombros. A maioria das pessoas não tem muito a perder. Naquela noite, enquanto jantavam perto da lareira, Lúcia finalmente falou novamente. Eu menti sobre uma coisa, ela disse. Elias ergueu os olhos. Só um? Ela conseguiu dar um sorriso fraco, mas ele desapareceu rapidamente. A caixa, não é só dele. O que importa é o que está dentro. Ela enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena carta dobrada. As bordas estavam rasgadas e a tinta borrada pela chuva. Encontrei isso na noite em que ele desapareceu, ela sussurrou. Não era para mim. Elias franziu a testa. O que está escrito? Lúcia hesitou, com os olhos brilhando. Não está assinado, mas fala de dinheiro. E de alguém que está sendo cuidado. Acho que ele estava envolvido em coisas piores do que eu jamais imaginei. Elias se recostou, a cadeira rangendo sob seu peso. Então foi por isso que você correu? Lúcia assentiu. E por que estão me procurando? O vento sacudia as persianas. Lá fora, o cachorro começou a latir. Elias se levantou, pegando sua lanterna. Fique aqui. Ele saiu na varanda. A noite estava silenciosa, silenciosa demais. Na borda do campo, uma forma se moveu, tênue, apenas uma silhueta contra a escuridão. O brilho de um cigarro. E então, desapareceu. Elias estreitou os olhos. Alguém estava lá fora, observando.
Ele se virou para dentro. Lúcia estava parada na porta, pálida como cinza. Você também o viu, ela disse calmamente. Elias não respondeu. Fechou a porta e passou o ferrolho. O som ecoou pela casa como uma promessa. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu. Elias sentou-se perto do fogo, com o rifle sobre os joelhos, observando as sombras na parede dançarem e se contorcerem. Lúcia sentou-se em frente a ele, com a caixa entre eles, como se fosse algo frágil segurando o destino de ambos. Depois de um longo silêncio, ela disse suavemente: Você deveria ter me deixado onde me encontrou. Ele olhou para ela, as chamas refletindo em seus olhos. Talvez, disse ele. Mas eu não fiz. Lá fora, o vento sussurrava através das árvores, trazendo vozes que eles ainda não conseguiam entender. E em algum lugar naquela escuridão, uma porta de carro se fechou. O caçador encontrou o rastro deles. A manhã amanheceu pesada e lenta. A neblina cobria os campos, transformando o mundo em um borrão cinzento. O tipo de amanhecer que faz tudo parecer incerto, quieto demais, parado demais. Elias não tinha dormido. Estava sentado à janela com uma caneca de café frio, os olhos fixos no horizonte. Scout, o velho cão, estava deitado a seus pés, com as orelhas se contraindo a cada som. Lá dentro, Lúcia se movia suavemente pela casa, tomando cuidado para não fazer o assoalho Ranger. Parecia alguém tentando desaparecer à vista de todos. Quando ela passou pela janela, Elias falou sem virar a cabeça. Quem estava lá ontem à noite? Ela parou. Você também o viu? Elias finalmente olhou para ela. Vi alguém fumando perto da cerca. Alto. Ombros largos. Não parecia um viajante. O rosto de Lúcia perdeu a cor. Ela afundou na cadeira em frente a ele. Eles me encontraram, ela sussurrou. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. A chuva lá fora havia se transformado em uma garoa fraca, batendo no vidro como dedos inquietos. Elias se inclinou para a frente. Quem são eles? Os olhos de Lúcia se voltaram para a caixa sobre a mesa entre elas, como se a resposta estivesse lá dentro. Você não acreditaria em mim, ela disse suavemente. Experimente-me. Ela respirou fundo, com as mãos trêmulas, ao abrir a caixa. Lá dentro estavam um anel de prata, a fotografia e a carta dobrada que ela lhe mostrará antes. Ela o desdobrou novamente, alisando os vincos. Meu marido, se é que ele realmente era assim, trabalhava para alguém perigoso. Só descobri a profundidade quando já era tarde demais. A voz dela falhou. Ele costumava dizer que tudo tinha um preço. Que até o silêncio podia ser comprado. Elias franziu a testa. Você acha que o xerife está envolvido? Lúcia hesitou. Eu acho que não. Eu sei. As palavras atingiram o ar como uma pedra atravessando o vidro. Elias piscou. Xerife Colton. Lúcia assentiu lentamente. Foi ele quem nos apresentou. Disse que meu marido era um bom homem. Ele não era. Ele mantinha registros, coisas que Colton não queria que ninguém visse. Elias passou a mão no rosto. Ele conhecia Colton desde que eram crianças. O xerife sempre fora gentil, gentil demais. Por que vir aqui? Ele perguntou finalmente. Lúcia olhou para as próprias mãos. Porque sua fazenda é o último lugar onde eles procurariam. Ele me disse uma vez que você estava acabada com o mundo. Disse que você não confiava em ninguém, nem em si mesma. Elias deu uma risada baixa e amarga. Acho que ele tinha razão. Ela o encarou. Você confiou em mim o suficiente para me deixar entrar. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Foi pesado, como a pausa antes de uma tempestade. Ao meio-dia, a chuva parou. O ar lá fora estava cortante e inquieto. Elias foi até o celeiro, fingindo trabalhar, mas sua mente girava em torno da verdade. Se Lúcia estivesse certa, se o xerife estivesse envolvido, então abrigá-la não era apenas perigoso. Era uma sentença de morte. Enquanto ele removia a palha molhada, a pá atingiu algo duro sob o solo. Um som opacou pensar. Ele se ajoelhou e limpou a sujeira. Uma trava de metal. Enferrujada. Velha. Curioso, ele puxou até o chão ceder, revelando um pequeno baú enterrado, meio comido pela lama. Ele o levou para dentro e o colocou na mesa ao lado da caixa de Lúcia. Os olhos dela se arregalaram. Onde você encontrou isso? Debaixo do chão do celeiro. Deve ter ficado enterrado lá por anos. Eles arrombaram a caixa juntos. Lá dentro, havia pilhas de papéis amarelados, fotografias desbotadas e algo embrulhado em pano. Quando Elias o desembrulhou, um emblema familiar apareceu, uma estrela de xerife. Lúcia prendeu a respiração. É dele. Elias olhou fixamente para aquilo, e a compreensão surgiu lenta e friamente. O baú não era velho. A lama nele era fresca. Alguém escondeu isso, recentemente. Entre os papéis, uma folha se destacou.
datilografada e assinada. Elias leu em voz alta: pagamento recebido pela alienação. Testemunha será realocada ou silenciada. Ele olhou para ela. Isso é uma evidência. A voz de Lúcia tremeu. Foi por isso que ele morreu. Meu marido tentou expor Colton. É por isso que ele se foi. Elias recostou-se, a cadeira rangendo sob ele. Ele viverá a vida inteira acreditando que a justiça era simples: trabalhar duro, dizer a verdade, pagar suas dívidas. Mas agora a verdade em si parecia veneno. Por que você não me contou antes? Ele perguntou baixinho. Porque toda vez que eu faço isso, ela sussurrou, alguém mais desaparece. O som de pneus triturando no cascalho rompeu o ar. A cabeça de Elias virou-se rapidamente em direção à janela. Um caminhão preto estava parando na estrada, o mesmo que ele tinha visto na noite anterior. Lúcia levou a mão à boca. É ele. Elias pegou seu rifle e verificou a câmara. Fique atrás de mim, ele disse. O caminhão parou perto do portão. A porta se abriu. O xerife Colton saiu e enxugou a chuva do chapéu. Boa tarde, Elias, ele chamou, com a voz suave como óleo. Ouvi dizer que você tem companhia. Lúcia congelou. O coração de Elias batia forte no peito. Ele saiu para a varanda, com o rifle baixo, mas pronto. Bom dia, xerife, disse ele calmamente. Não sabia que eu seria o anfitrião. Colton sorriu, lento e deliberado. Ah, você está sempre hospedando, Elias. Só não sabe para quem. Atrás dele, Lúcia apertou a caixa contra o peito novamente. Lá dentro, o papel dobrado tremia, como se o próprio segredo estivesse vivo, esperando para ser descoberto. A chuva começou novamente, leve, mas constante, lavando a sujeira das mãos de Elias enquanto ele segurava o rifle com mais força. Ele percebeu, naquele momento, que não estava apenas entre uma mulher e seu passado, ele estava à beira do seu próprio passado. E em algum lugar abaixo de seus campos, abaixo do solo em que ele trabalhou a vida toda, algo mais sombrio que a verdade estava esperando para ser encontrado. O som do motor do caminhão desapareceu na garoa, substituído pelo zumbido da chuva no metal e pelas batidas fortes do coração de Elias. O xerife Colton estava parado junto ao portão, com as mãos na cintura e a aba do chapéu pingando. Ele sorriu, mas não havia calor nele, apenas cálculo. Se importa se eu entrar, velho amigo, ele chamou, com uma voz casual, como se fosse apenas mais uma visita de um vizinho. Elias hesitou, o rifle apoiado na perna. Você já está aqui, Colton. Pode muito bem dizer o que veio dizer. Colton riu baixinho, subindo a trilha lamacenta. Suas botas deixavam marcas profundas na terra. Você sempre teve um jeito de fazer um homem se sentir indesejado, disse ele. Mesmo quando ele tenta ser educado. Elias não se mexeu. Nunca imaginei que policiais precisassem de educação quando têm um distintivo. Colton parou nos degraus da varanda, os olhos se voltando para o rifle. Calma, Elias. Não estou aqui para causar problemas. Só vim fazer algumas perguntas. De dentro da casa, a silhueta de Lúcia se moveu atrás da cortina. Elias percebeu o movimento e balançou a cabeça sutilmente, fique escondida. O xerife percebeu a luz bruxuleante, mas não disse nada. Em vez disso, inclinou a cabeça em direção ao celeiro. Dizem por aí que você anda mais reservado do que o normal. As pessoas se preocupam, sabia? Homens solitários, fazendas vazias, companhias estranhas podem encontrá-los. Elias apertou o maxilar. Se você está me chamando de solitário, está alguns anos atrasado. Colton deu um sorriso irônico. Tudo bem. Depois eu vou lá. Uma mulher desapareceu na semana passada. O nome dela é Lúcia Hartwell. Parece familiar? Elias sentiu um aperto no peito, mas manteve o rosto firme. Não posso dizer que sim. O xerife o estudou por um longo momento, enquanto a chuva pingava da aba do seu chapéu. Tem certeza? Coisinha bonita, cabelo escuro, voz suave. Alguns dizem que ela estava fugindo de um casamento ruim. Outros dizem que ela está metida em algo pior. Elias encontrou seu olhar. Você parece saber muito para alguém que ainda está procurando. Colton deu um sorriso fraco. Esse é o meu trabalho. Eles ficaram ali em silêncio, dois homens esculpidos na mesma terra, na mesma cidade, um ainda honesto, o outro há muito desaparecido. A chuva caiu mais forte. Olha, disse Colton finalmente, baixando a voz. Você e eu nos conhecemos há muito tempo. Não estou aqui para te acusar de nada. Mas se ela aparecer, me avise, está bem? Ela não é quem parece. Elias inclinou a cabeça. Engraçado. Parece que todo mundo que te contraria deixa de ser quem era. Os olhos de Colton se estreitaram levemente, a primeira rachadura em sua calma. Cuidado, Elias. Se você fala assim, as pessoas podem começar a fazer as perguntas erradas.
Elias deu um passo à frente, suas botas rangendo na madeira. Talvez devessem ter perguntado a eles há muito tempo. O xerife riu baixinho, embora não houvesse humor algum. Ele se virou para sair, parando no final da varanda. Você sempre teve uma veia teimosa. Mas lembre-se, homens teimosos não duram muito quando escolhem o lado errado. Ele começou a andar em direção ao caminhão, mas antes de abrir a porta, olhou para trás por cima do ombro. Ah, e mais uma coisa, disse ele. Talvez seja melhor você consertar aquela cerca perto do campo oeste. Parece que alguém andou cortando a cerca. Então ele se foi. O caminhão seguiu pela estrada de terra, com suas lanternas traseiras vermelhas desaparecendo na névoa. Elias ficou ali parado muito tempo depois que o som desapareceu, com a chuva encharcando sua camisa. Seu reflexo o encarava na janela, um homem dividido entre o certo e o errado, a segurança e a verdade. Lúcia apareceu silenciosamente atrás dele. Ele sabe, sussurrou. Elias assentiu lentamente. Ele suspeita. Isso é pior. Ela apertou a caixa de madeira contra o peito, tremendo. O que você vai fazer? Ele se virou para encará-la, com um olhar duro. Farei o que é certo. A voz dela falhou. E se certo, te matar? Elias olhou além dela, em direção aos campos lamacentos que o alimentaram, enterraram sua esposa e agora ameaçavam afogá-lo no pecado de outra pessoa. Então que assim seja, disse ele calmamente. Já passei por tempestades piores. Naquela noite, a fazenda caiu num silêncio inquietante. Lúcia estava sentada perto do fogo, com o rosto pálido e os pensamentos distantes. Elias limpou seu rifle lenta e metodicamente, enquanto o clique rítmico do metal enchia o ar. Toda vez que o vento batia nas janelas, Lúcia se encolhia. Elias finalmente falou, com a voz baixa, mas firme. Ele não está atrás só de você. Ele está atrás de qualquer verdade que você esteja carregando. Lúcia olhou fixamente para o fogo. A verdade não importa para homens como ele. Só o silêncio. Elias largou o rifle e olhou para ela, com uma expressão indecifrável. Então não lhe daremos silêncio. Ela encontrou o olhar dele, procurando uma promessa em seus olhos, e encontrou uma. Não o tipo baseado em segurança, mas em algo mais forte, determinação. Lá fora, a chuva virou névoa novamente. As marcas dos pneus do xerife brilhavam na lama como cicatrizes. Elias os observava da janela, com a mão apoiada na cortina. A fazenda fora seu santuário por anos. Mas agora, havia se tornado um campo de batalha, um lugar onde a verdade e o medo se encontrariam antes do amanhecer. E em algum lugar lá fora, no trecho escuro da estrada que leva para fora da cidade, o xerife Colton sorriu para si mesmo. Porque ele sabia que a parte mais difícil de uma caçada não era encontrar a presa. Eles estavam esperando o momento em que acreditavam estar seguros. A chuva tinha parado, mas o mundo ainda parecia molhado, encharcado em algo mais pesado que água. A luz da manhã atravessava as nuvens, pálida e incerta, como se não tivesse certeza de que pertencia ali. Elias sentou-se à mesa, olhando fixamente para o rifle ao seu lado. Não era o medo que o mantinha acordado agora, era o pensamento. Muitas perguntas. Muitas meias-verdades. Lúcia andava silenciosamente pela sala, seus pés descalços não faziam barulho no chão de madeira. Ela parecia menor naquela manhã, como se a noite tivesse tirado algo dela. A caixa ainda estava em suas mãos. Sempre aquela caixa. Sente-se, disse Elias gentilmente. Precisamos conversar. Ela hesitou, depois assentiu. O fogo na lareira crepitava levemente enquanto ela se sentava na cadeira em frente a ele. Nenhum dos dois falou por um longo tempo. Por fim, Elias quebrou o silêncio. Preciso da verdade, Lúcia. De tudo. Seus dedos apertaram a caixa. Você não vai acreditar em mim. Experimente, ele disse novamente, da mesma forma que antes. Ela respirou fundo. O nome do meu marido era Henry Hartwell. Todos na cidade o achavam um bom homem, charmoso, generoso, fiel. Mas ele não era assim de verdade. Ele trabalhava para pessoas que se escondiam atrás de uniformes e sorrisos. O olhar de Elias se aguçou. Você quer dizer Colton? Lúcia assentiu. Colton comandava tudo discretamente. Negócios de terras, dinheiro desaparecido, pessoas que atrapalhavam. Henry cuidava do trabalho sujo, até decidir que já tinha tido o suficiente. Começou a manter registros, bilhetes, cartas, pagamentos. Provas do que Colton fazia. A voz dela embargou. Ele me disse que entregaria tudo às autoridades da cidade. Disse que iríamos embora juntos e começaríamos de novo. Ela olhou para as próprias mãos. Mas ele nunca conseguiu sair. Elias se inclinou para a frente. O que aconteceu? Na noite anterior à nossa partida, ele chegou em casa abalado. Disse que Colton sabia.
Disse que precisávamos correr agora mesmo. Mas eu estava com medo. Pedi 1 hora, só 1 hora, para fazer as malas. Lágrimas brotaram em seus olhos. Quando voltei para casa, ele tinha sumido. A caminhonete do xerife estava estacionada lá fora. Disseram que Henry tinha saído da cidade. Mas eu sabia. Eu sabia que Colton o tinha enterrado em algum lugar onde ele nunca seria encontrado. Suas palavras pairavam no ar como fumaça, impossíveis de dissipar. Elias olhou para ela, com o rosto envelhecido e ilegível. E aquela carta que você encontrou? Lúcia abriu a caixa e a tirou de lá. Era para ser para outra pessoa. Estava assinado com as iniciais de Colton. Pagamento recebido. Testemunha silenciada. Henry não era testemunha, eu era. Elias sentiu um arrepio na espinha. Então você correu. Ela assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Corri até não poder mais. Achei que poderia desaparecer. Mas, de alguma forma, ele sempre me encontra. O relógio na parede tic-taqueava lentamente. Cada som parecia mais alto do que deveria. Elias se levantou e caminhou até a janela. Os campos se estendiam infinitamente lá fora, dourados, pacíficos e falsos. Ele havia enterrado coisas suficientes naquele solo para saber que a paz nunca duraria muito. Ele se virou. Você disse que Henry mantinha registros. Onde eles estão? Lúcia hesitou. Alguns sumiram. Mas eu acho que ele escondeu o resto aqui. Elias franziu a testa. Aqui? Ela assentiu. Ele uma vez me disse que esta fazenda era o lugar mais seguro que ele conhecia. Disse que você era o único homem em quem ele podia confiar. Elias congelou. Ele disse isso. Lúcia assentiu novamente. Ele disse que você lhe devia um favor que jamais poderia retribuir. A sala pareceu inclinar-se. A mão de Elias apertou o encosto da cadeira. Ele se lembrou, uma noite anos atrás, antes de Clara morrer. Um homem à porta, na chuva, pedindo ajuda. Um acordo que ele não questionou porque estava cansado demais para se importar. Henrique Hartwell. Ele lhe dera um lugar para se esconder, por uma noite. Ele não perguntou por quê. Mas agora, olhando para trás, ele percebeu que aquela foi a noite em que Colton veio procurar alguém e saiu de mãos vazias. A conexão caiu como um raio. Senhor, me ajude, murmurou Elias. Todo esse tempo. Lúcia ergueu os olhos, confusa. O que foi? Elias afundou na cadeira. Seu marido esteve aqui uma vez. Nesta terra. Seja lá o que for que ele escondeu, ainda está lá. O vento aumentou lá fora, batendo nas janelas. O ar havia mudado, pesado novamente, denso com um aviso. Os olhos de Lúcia se arregalaram. Se ele souber, ele vai voltar. Elias assentiu. Ele vai. Ela engoliu em seco. Então o que fazemos? Ele olhou para ela por um longo momento, a luz do fogo brilhando em seu rosto. Nós cavamos. Naquela noite, sob um céu de meia-lua, Elias e Lúcia trabalhavam à luz de lanternas atrás do celeiro. O solo estava úmido e pesado, e cada pá trazia consigo o cheiro da terra e da memória. As mãos de Lúcia tremiam. E se não encontrarmos nada? Elias continuou cavando. Assim, pelo menos saberemos o que está faltando. Depois do que pareceram horas, a pá atingiu algo sólido. Baque. Eles congelaram. Elias ajoelhou-se, limpando a sujeira. Um recipiente de lata enferrujado apareceu, hermeticamente fechado. Ele a abriu. Lá dentro, havia pilhas de papéis embrulhados em oleado, ainda quase secos. Ele levantou o primeiro, segurando-o contra a luz. Era um livro-razão. Nomes, datas, pagamentos e a assinatura de Colton. Lúcia cobriu a boca. É isso. Elias olhou para os papéis, em voz baixa. Isso pode acabar com ele. Ela olhou para ele com os olhos trêmulos. Ou nós. Um coiote uivou em algum lugar distante, um som longo e solitário que fez a noite parecer menor. Elias fechou a lata e se levantou. Vamos escondê-la até sabermos o que fazer. Lúcia hesitou. E se ele vier antes? Ele olhou para a estrada escura que levava às colinas. Então estaremos prontos. Atrás deles, a lanterna tremeluzia conforme o vento soprava. Os campos se estendiam, silenciosos e infinitos, mas, sob o solo, algo já estava mudando. A verdade já estava enterrada há muito tempo. Agora, ele estava voltando à superfície. A manhã chegou tarde, arrastando sua luz sobre os campos como se relutasse em tocá-los. A névoa pairava no ar como fantasma surgindo do chão. Elias não dormia. Suas mãos estavam em carne viva de tanto cavar, seus pensamentos mais pesados que a lama sob suas botas. Lúcia sentou-se à mesa, com os olhos fixos na pequena caixa de lata que haviam desenterrado. Lá dentro, os papéis esperavam, silenciosos, poderosos, perigosos. Ela olhou para Elias. O que você vai fazer com isso?
Ele esfregou as palmas das mãos, olhando pela janela. Ainda não sei. Mas Colton não vai parar de olhar. Não agora. Scout latiu de repente, de forma aguda e urgente, lá de fora. Elias foi até a janela e congelou. Uma sombra se moveu perto da cerca, lenta e deliberadamente. Ele pousou o café. Ele está aqui. O som de botas no cascalho surgiu um momento depois. O xerife Colton apareceu, com o chapéu na ponta e um sorriso estampado no rosto como uma máscara. Bom dia, Elias, ele gritou. Espero não estar interrompendo o café da manhã. Elias abriu a porta, mas não o convidou a entrar. Você tem o hábito de aparecer sem ser convidado. Colton riu baixinho, saindo para a varanda. Só fazendo minha ronda. Houve alguns relatos. Gente dizendo que viu uma mulher aqui ontem à noite. Elias não pestanejou. As pessoas veem muita coisa quando não tem nada melhor para fazer. O sorriso de Colton se estreitou. Imagino que você se importe se eu der uma olhada por aí, só para aliviar minha consciência. A voz de Elias endureceu. Você não tem um mandado. Colton deu de ombros. Não preciso de um se estou buscando a segurança de alguém. Você não gostaria que ninguém se machucasse, não é? As palavras ficaram ali, pesadas e frias. Lá dentro, Lucy apertava a caixa de lata contra o peito. Seu coração batia forte em seus ouvidos. Ela podia ouvir suas vozes através da parede fina, o sotaque suave e comedido do xerife, o tipo de voz que sempre soava educada, até que deixou de soar. Elias deu um passo à frente, bloqueando a porta. Você já me machucou o suficiente para uma vida inteira, Colton. O xerife deu um leve sorriso. Você fala como se soubesse de alguma coisa. Elias olhou para ele. Talvez eu saiba. Por um momento, silêncio. Então a expressão de Colton mudou, apenas um lampejo, mas o suficiente para revelar a verdade por trás do encanto. Você está cavando nos lugares errados, Elias, disse ele baixinho. Algumas coisas são melhores se deixadas enterradas. Elias não se mexeu. Você enterrou um homem, Colton. Você enterrou o pecado do seu próprio irmão. O olhar do xerife ficou inexpressivo. Cuidado. Cansei de ser cuidadoso, respondeu Elias. Colton se aproximou, suas botas rangendo na madeira. Eu te conheço há muito tempo. Você nunca foi de meter o nariz onde não era chamado. Elias apertou o batente da porta com mais força. Talvez eu devesse ter começado antes. A mão do xerife se contraiu perto do cinto, não para pegar a arma, ainda não, mas o suficiente para enviar uma mensagem. Eu volto, disse ele. Pense de que lado você está. Ele se virou e voltou para sua caminhonete, afundando cada passo na lama. Quando o motor ligou, Elias expirou pela primeira vez em minutos. Lucy apareceu na porta, pálida, mas firme. Ele sabe, ela disse suavemente. Elias assentiu. Ele está armando uma armadilha. A questão é, para qual de nós? Ela olhou para a caixa. Se ele pegar isso, acabou. Elias pensou por um longo momento e então disse, então vamos escondê-lo em algum lugar onde nem ele vai olhar. Naquela tarde, o céu ficou com uma cor feia, cinza com listras douradas, o tipo de luz que faz parecer que o mundo está prendendo a respiração. Elias conduziu Lucy até o antigo porão subterrâneo sob o celeiro. Havia poeira no ar e o cheiro de terra era forte. Vamos mantê-la aqui, disse ele, colocando a caixa sob uma tábua solta. Se alguma coisa acontecer, pegue Scout e corra para o sul. Siga o riacho. Não pare. Lúcia balançou a cabeça. Eu não vou te deixar. Você pode não ter escolha, ele disse calmamente. Ela o encarou, o homem que a acolhera quando todos os outros a rejeitaram. Seu rosto estava cansado, enrugado, mas seus olhos estavam límpidos. Por que você está me ajudando? Ela perguntou. Ele a encarou por um longo momento e então disse, porque uma vez, alguém me ajudou quando eu não merecia. Talvez seja assim que eu retribua. À noite, o vento aumentou novamente. Elias trabalhava perto da varanda, fingindo consertar a lanterna enquanto mantinha um olho na estrada. Lúcia preparou o jantar lá dentro, tentando se manter ocupada, mas suas mãos tremiam demais para segurar a faca com firmeza. Qualquer barulho lá fora a fazia estremecer. Cada sombra parecia uma figura esperando. Então veio o barulho dos pneus no cascalho novamente, lento, deliberado. Desta vez, não foi um caminhão. 2. O sangue de Elias gelou. Ele pegou seu rifle e olhou pela janela. 2 veículos pretos pararam no portão. Homens saíram com rifles pendurados nos ombros. Colton o seguiu, chapéu baixo e sorriso desaparecido. Lúcia sussurrou, o que fazemos? Elias olhou para ela, a voz calma, mas firme. Fique abaixada. Não faça barulho. Ele saiu para a varanda, o vento balançando seu casaco. O xerife levantou a mão.
Boa noite, Elias. Estamos aqui para terminar o que começamos. Elias nivelou seu rifle. Você quer dizer o que você iniciado? O sorriso de Colton era frio. Você acha mesmo que esse jornal vai salvá-la? Ou você? O coração de Elias batia forte. Não é no papel que estou apostando. É na verdade. O xerife inclinou a cabeça. A verdade não significa muito quando não há mais ninguém para contá-la. Ele acenou para seus homens. Eles partiram em direção ao celeiro. Elias disparou um tiro de advertência para o chão. O próximo não vai errar. O xerife congelou, os olhos queimando através da névoa. Não torne isso mais difícil do que o necessário, Elias. Você está em menor número. Em menor poder de fogo. Elias deu um passo à frente. Talvez. Mas eu tenho uma coisa que você não tem. Colton ergueu uma sobrancelha. E o que é isso? Algo a perder. Ele balançou a lanterna bem alto, quebrando-a contra o corrimão. Chamas irromperam no ar, lambendo a madeira molhada. O xerife cambaleou para trás, gritando enquanto o fogo se espalhava escada abaixo. Elias agarrou a mão de Lúcia. Corra! Eles avançaram pelo campo, com o scout latindo atrás deles. A tempestade havia retornado, chuva e vento colidindo com fúria. Atrás deles, o fogo rugia, a casa da fazenda brilhando contra a noite como um farol e um aviso. Lúcia ofegou. Para onde estamos indo? A voz de Elias era firme mesmo com o trovão ribombando acima deles. Para o lugar que eles nunca procurarão. Os campos, ela perguntou. Ele assentiu. Ninguém procura a verdade na sujeira. Eles desapareceram na tempestade, com o fogo às suas costas e os gritos do xerife desaparecendo na chuva. E em algum lugar abaixo do celeiro, na escuridão do porão, a verdade esperava, silenciosa, paciente e mortal. A armadilha estava armada. Mas quem ele pegaria, não estava mais claro. A chuva caía mais forte do que nunca, batendo na terra como se o próprio céu quisesse levar embora tudo o que havia testemunhado. O fogo que consumia a casa da fazenda brilhava à distância, uma ferida trêmula e alaranjada no escuro. Elias e Lúcia correram pelos campos encharcados, cada passo afundando na lama, cada respiração pesada de fumaça e medo. Scout latiu em algum lugar atrás deles, o único som mais alto que o trovão. Lúcia cambaleou, apertando a caixa contra o peito. Elias ofegou, eu não posso. Ele agarrou o braço dela, firmando-a, você consegue. Estamos quase lá. Onde? Ela gritou. O velho moinho de vento, gritou ele em resposta, por cima da tempestade. Se chegarmos lá, eu acabo com isso. Um raio rasgou o céu quando chegaram à colina. O moinho de vento pairava acima deles, quebrado, enferrujado, com as pás ainda girando lentamente, rangendo como um velho fantasma se lembrando de seu propósito. Elias abriu a porta e a guiou para dentro. O espaço cheirava a poeira, chuva e ferro. Ele trancou a porta, respirando com dificuldade. Lúcia afundou-se contra a parede, encharcada e trêmula. Eles vão nos encontrar, ela sussurrou. Elias não respondeu. Ele já estava tirando um gerador velho de debaixo da escada, projeto de sua falecida esposa, meio esquecido. Ele limpou a poeira, verificou os fios e a tubulação de combustível. Lúcia franziu a testa. O que você está fazendo? Elias ergueu os olhos, com firmeza. Estou me certificando de que a verdade seja revelada. Lá fora, faróis cortavam a tempestade. 2 caminhões subiam a colina lentamente, com cuidado. Colton saiu primeiro, com o casaco balançando ao vento. Seus homens o seguiram, com as lanternas cortando a chuva. Lá dentro, Elias acendeu a lanterna e se virou para Lúcia. Quando eu mandar, corra. Não olhe para trás. Ela balançou a cabeça com firmeza. Não. Eu vou ficar. A voz de Elias suavizou-se. Lúcia, escuta-me. Cansei de correr, ela disparou, com as lágrimas se misturando à chuva em suas bochechas. Toda vez que corro, outra pessoa morre. Não desta vez. Elias olhou para ela, viu em seus olhos o mesmo fogo que sua esposa um dia teve, e assentiu lentamente. Então terminamos isso juntos. A porta fez barulho, um punho batendo contra a madeira. Elias, a voz de Colton trovejou sobre a tempestade. Você cometeu um grande erro, amigo. Entregue-a, e talvez eu deixe você viver para se arrepender. Elias ergueu o rifle. Você não pode falar sobre arrependimento. O riso do xerife foi baixo e frio. Você acha mesmo que alguém vai acreditar na sua história? Você é um fazendeiro. Ela é uma fugitiva. E eu sou a lei. A voz de Lúcia embargou nas sombras. Você não é lei, você é a razão da morte do meu marido. As batidas cessaram. O silêncio se instalou. Então, suavemente, quase gentilmente, Colton disse, você deveria ter ficado longe, garota. A porta se abriu de repente.
2 homens de Colton entraram, encharcados, rifles em punho. Elias disparou uma vez, o tiro ecoou pelo moinho. Um homem se abaixou, o outro se escondeu atrás da viga. Lúcia gritou quando o xerife entrou, com a arma em punho e o rosto contorcido de fúria. Você perdeu, Elias, ele disparou. Aquele incêndio já chamou a atenção de metade da cidade. Quando chegarem aqui, encontrarão sua fazenda queimada e seu corpo ao lado do dela. Caso encerrado. A mão de Elias moveu-se em direção ao interruptor do gerador. Talvez. Mas eles também verão que você tentou enterrar. Colton franziu a testa, confuso, então a compreensão chegou tarde demais. Elias puxou a alavanca. O velho gerador rugiu e ganhou vida, lançando luz através da tempestade. As pás do moinho de vento giravam mais rápido, faíscas voavam enquanto os fios se encaixavam no lugar. Na parede, tremeluzindo através da chuva e da poeira, apareciam imagens, fotografias, livros-razão, cartas, projetadas pelo pequeno rolo de filme que o marido de Lúcia havia escondido dentro da lata. Colton ficou olhando, atordoado. Seu nome, sua assinatura, seus crimes, brilhando nas paredes de madeira como fantasmas vindos para testemunhar. Você não pode provar nada, ele gritou, disparando sua arma em direção ao gerador. A bala ricocheteou na armação. Elias se abaixou e o rifle caiu ruidosamente no chão. Colton avançou, a arma tremendo de raiva. Você acha que isso vai mudar alguma coisa? Acha que o mundo se importa com a sua verdade? Elias deu um passo à frente, agora desarmado. Não, disse ele baixinho. Mas eles verão você como você é. O xerife levantou a arma, mas Lúcia se moveu primeiro. Ela balançou a lanterna em sua direção, e as chamas explodiram enquanto o vidro se estilhaçava. Colton cambaleou para trás, seu casaco pegando fogo. Ele gritou, largou a arma e agarrou as chamas. Elias agarrou Lúcia, puxando-a em direção à escada. Vai! Eles correram enquanto o fogo se espalhava, as velhas madeiras do moinho de vento gemendo sob o calor. Lá fora, um trovão cortava o céu. Atrás deles, a voz de Colton ecoou pelo fogo crepitante, um último grito quebrado engolido pela tempestade. Eles desmaiaram perto do riacho, tossindo, encharcados e tremendo. A chuva caiu mais forte, extinguindo as chamas atrás deles. Ao longe, o moinho de vento desmoronou, suas pás giratórias batendo na lama com um grito final e ecoante. Lúcia virou-se para Elias, com as lágrimas misturadas à chuva. Acabou. Elias olhou para o brilho que se apagava no horizonte. Não, disse ele suavemente. Acabou de queimar. Ao amanhecer, os homens do xerife já haviam fugido. O fogo atraiu os moradores da cidade, e seus sussurros foram levados pelo vento da manhã. Alguém encontrou a caixa de lata perto do riacho, meio enterrada, queimada, mas intacta. Lá dentro estavam os papéis, e verdade suficiente para queimar uma reputação muito maior do que a fazenda que a escondia. Elias observou do alto da colina enquanto eles o carregavam, com o rosto ilegível. Lúcia estava ao lado dele, tremendo, o nascer do sol pintando seus cabelos de dourado. O que acontece agora? Ela perguntou baixinho. Elias respirou fundo. Agora, disse ele, começamos a contar a história antes que outra pessoa o faça. A chuva finalmente parou. O movimento desesperado havia sido feito, não para matar, mas para revelar. E quando a primeira luz surgiu através das nuvens, Elias sabia que algumas tempestades não vêm para destruir você. Eles vêm para te limpar. O sol nasceu pálido e cansado sobre o vale, pintando o céu com suaves traços de prata e ouro. Ainda havia fumaça no local onde antes ficava a casa da fazenda, trilhas finas e fantasmagóricas que serpenteavam no ar da manhã. A tempestade havia passado, mas a terra parecia mudada. Mais silenciosa. Mais velha. Como se tivesse visto algo acabar. Elias estava parado à beira do riacho, seu reflexo tremendo na água. Seu casaco estava rasgado, suas mãos em carne viva e cheias de bolhas da noite anterior. Scout mancava por perto, com o focinho no chão, cheirando a lama onde as pegadas tinham sido levadas pela água. Lúcia sentou-se num tronco caído, com a caixa de madeira pousada em seu colo. Estava queimada nas bordas, o fecho torto, mas ainda estava lá, ainda guardando o que sempre contivera, a verdade. Nenhum dos dois falou por um longo tempo. O silêncio não era vazio, era o som de tudo o que havia sobrevivido. Por fim, Lúcia ergueu os olhos. Sua voz era baixa, quase infantil. Você acha que eles vão acreditar? Elias olhou para a fumaça que subia ao longe, onde o distintivo do xerife agora jazia enterrado sob as cinzas. Eles não precisam, disse ele. Eles só precisam ver. Ela assentiu lentamente, olhando para a caixa. Eu nunca quis vingança, Elias. Eu só queria parar de fugir. Ele olhou para ela, olhou realmente para ela,
e não viu a mulher assustada que havia tropeçado em seu celeiro, mas alguém mais leve, mais livre. Então talvez seja a hora de você fazer isso, ele disse. Os olhos de Lúcia brilharam. E você? Elias deu um leve sorriso. Talvez esteja na hora de eu parar de me esconder. Por volta do meio-dia, os moradores da cidade começaram a chegar, alguns por curiosidade, outros por culpa. Eles se reuniram perto do que restava da casa da fazenda, sussurrando e apontando. Quando encontraram os restos queimados do caminhão do xerife e a caixa de evidências, os sussurros se transformaram em suspiros. Elias estava entre eles, em silêncio, com o chapéu baixo contra a luz. Ele não falava quando faziam perguntas. Não discutia quando presumiam. Ele apenas esperou. Era a mesma paciência que a terra lhe ensinara, que a verdade, como a semente, precisava de tempo para criar raízes. Semanas se passaram. Investigadores vieram da cidade e descobriram o suficiente para encher manchetes e tribunais por meses. O nome do xerife, antes pronunciado com respeito, tornou-se uma maldição sussurrada nos bares de esquina. Mas para Elias, nada disso importava. A fazenda se fora, e com ela, os últimos pedaços da vida que ele havia construído com Clara. Ele ficou perto do riacho, reconstruindo uma pequena cabana com as madeiras carbonizadas que restaram. Todas as noites, Lúcia se juntava a ele. Às vezes conversavam, às vezes, não. Às vezes o silêncio diz o suficiente. Certa noite, enquanto o sol se punha nas colinas, Lúcia se aproximou com um envelope na mão. Eles estão te oferecendo uma indenização, disse ela suavemente. Pelo que aconteceu. Elias pegou a carta, virou-a uma vez e colocou-a ao lado dele. O dinheiro não pode consertar o que não está quebrado, disse ele. Lúcia sorriu gentilmente. Você sempre diz coisas assim. Você nunca para. Ele riu baixinho, com um tom profundo e cansado. Não faz muito sentido mudar agora. Ela hesitou e então perguntou, você vai ficar aqui? Ele olhou para os campos, verdes novamente, crescendo através das cicatrizes do fogo. Esta terra já viu muita coisa para deixar para trás. Ela vai se curar, assim como nós. O olhar de Lúcia se suavizou. Então eu também fico. Por um tempo. Elias não discutiu. Ele apenas assentiu, o menor dos acenos, o tipo que significava obrigado. Naquela noite, as estrelas apareceram, limpas e brilhantes, do tipo que só aparecem depois de uma tempestade. Lúcia sentou-se perto do fogo, com a caixa ao seu lado. Elias se juntou a ela, o calor das chamas refletido em seus olhos. Você já pensou no que vem a seguir? Ela perguntou baixinho. Ele cutucou o fogo, lançando faíscas na noite. O próximo passo, repetiu ele. O próximo passo é acordar amanhã e saber que fizemos a coisa certa. Lúcia deu um leve sorriso. E se tudo voltar um dia? Elias olhou fixamente para as chamas por um longo tempo. Então, suavemente, disse. Então contaremos a história novamente, mais devagar, mais claramente, até que eles finalmente entendam. Quando o amanhecer chegou novamente, a névoa subiu sobre os campos, dourada dessa vez em vez de cinza. As cinzas da casa da fazenda se depositaram no solo, alimentando-o. A grama nova brotava da terra enegrecida, verde e teimosa. Lúcia estava perto da janela da cabana, observando Elias à distância. Ele estava trabalhando a terra novamente, mais devagar agora, mas com firmeza, como um homem que fez as pazes com seus fantasmas. Ela colocou a caixa sobre a mesa e abriu-a uma última vez. Lá dentro, os papéis haviam sumido, entregues aos investigadores, mas embaixo deles havia algo novo. Uma pequena nota dobrada, escrita com a caligrafia cuidadosa de Elias. Se você se perder novamente, siga o som da chuva. Ela sempre o levará para casa. Lúcia sorriu em meio às lágrimas. Pela primeira vez em anos, ela não se sentia uma fugitiva. Naquela noite, quando Elias retornou, o sol estava baixo sobre os campos. Lúcia olhou para ele, sua voz suave como o vento. Está quieto de novo. Ele deu um leve sorriso. É assim que eu gosto. Mas ambos sabiam que não era mais o silêncio da solidão. Era o tipo de silêncio que surge quando uma tempestade finalmente conta sua história. E o mundo, finalmente, escuta. Anos se passaram. As estações mudaram e mudaram novamente, desgastando as arestas afiadas da memória até que apenas sua forma permaneceu. A fazenda, antes enegrecida e destruída, estava viva novamente, fileiras de verde se estendendo até o horizonte, balançando suavemente sob um céu indulgente. Uma nova família morava ali agora, um jovem casal, com risadas que saíam pelas janelas e o som dos passos de uma criança ecoando pelo quintal. A terra havia esquecido o fogo. Ou talvez tivesse simplesmente escolhido perdoá-lo. Numa manhã de primavera, o arado do fazendeiro atingiu algo enterrado profundamente no solo. Um chatotilintar.
Ele franziu a testa e se ajoelhou para limpar a sujeira. Era uma pequena caixa de madeira desgastada pelo tempo, seu fecho enferrujado, seus cantos marcados por anos debaixo da terra. Curioso, ele o levou até a varanda e chamou pela esposa. Juntos, eles o arrombaram. Dentro havia uma carta dobrada, lacrada em cera, que havia rachado há muito tempo. O papel estava amarelado, a tinta desbotada, mas as palavras ainda estavam claras. O fazendeiro começou a ler em voz alta. Para quem encontrar isso? Esta terra carregou consigo mais verdade do que a maioria dos corações consegue suportar. Se você está segurando isso, significa que a terra finalmente a devolveu. Talvez você tenha vindo aqui para construir algo. Talvez tenha vindo para esquecer. De qualquer forma, lembre-se disto: a misericórdia pode ser mais forte que a verdade. Certa vez, enterramos uma tempestade aqui. Não para escondê-la, mas para deixá-la descansar. O vento lhe dirá o resto se você ouvir por tempo suficiente. Elias Moore. O casal ficou em silêncio por um momento, o peso das palavras se acomodando entre eles como a poeira que se levantava do papel. A esposa do fazendeiro traçou o nome na parte inferior com a ponta do dedo. Quem você acha que ele era? Ela perguntou suavemente. Ele olhou para os campos, onde a luz do sol atravessava as nuvens, espalhando ouro sobre o trigo. Alguém que carregou mais do que precisava, disse ele. E deixou para trás mais do que sabia. Naquela noite, depois que as tarefas foram concluídas e a casa ficou em silêncio, o fazendeiro colocou a caixa no parapeito da janela. O luar tocou-a suavemente, do mesmo modo que a memória toca uma velha cicatriz, suavemente, sem dor. Lá fora, o vento sussurrava através da grama, dobrando as folhas do mesmo jeito que fazia para Elias, para Lúcia, para todos os fantasmas que um dia chamaram aquele lugar de lar. E se você ouvisse com atenção, realmente ouvisse, você quase podia ouvir o eco fraco da voz de um homem carregada pelo vento. Se você se perder novamente, siga o som da chuva, ela sempre o levará para casa. A manhã chegou brilhante e gentil. A caixa permaneceu onde estava, vazia agora, exceto pelo ar e pelos ecos que ela continha. A terra estava curada. A verdade tinha raízes. E em algum lugar, sob o mesmo céu, a história que começou com um sussurro finalmente encontrou seu silêncio. Obrigado por assistir. Inscreva-se para receber mais histórias que ficarão na sua memória.